Igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Todos estão bem? Amém. Hoje nós vamos dar sequência à carta, à Epístola de Judas. Você já sabe que só tem um capítulo. Nós vamos continuar ele hoje no capítulo, no versículo de número 9, amém? Mas antes vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bendito em corações. E não há outro Deus além de ti. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo nós não merecemos, mas o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Ouça a nossa oração, como o Senhor tem ouvido, Senhor. Que o Senhor possa abrir nosso coração para a Tua palavra nesta noite, meu Pai. Que nós possamos prestar um culto racional a Ti. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, está lendo o versículo de número 9, mas antes nós temos que recapitular o que foi falado no culto passado. O que nós vimos no culto passado, no versículo número 8, 5, 6 e 7 e 8, nós vimos o que? O juízo de Deus para os falsos profetas e aqueles que o seguem. Nós vimos sobre o povo de Israel, a exemplo do povo de Israel. Nós vimos também sobre vimos também o exemplo dos anjos que pecaram e sobre o exemplo de Sodoma e Gomorra. Amém? Amém. O que aconteceu? A exemplo de Israel, o povo de Israel não conseguiu entrar na terra prometida por causa do quê? Rebelião, desobediência e falta de fé a Deus. Os anjos também não foram poupados, os anjos que deixaram a sua propriedade de autoridade, a sua autoridade, melhor dizendo, Deus lançou ele no fogo do inferno com correntes eternas. A exemplo dos falsos profetas. E foi falado também sobre Sodoma e Gomorra, que também foram colocados como exemplo do fogo eterno. O que é fogo eterno, amados? O próprio inferno. Então, a exemplo deles, foi falado nos anteriores como os falsos profetas agem, como eles se comportam e qual é o final deles. O final deles é esse aqui, semelhantemente ao povo de Israel que não entrou na terra prometida, a exemplo dos anjos que estão presos com corrente no fogo eterno, e a exemplo de Sodoma e Gomorra que também está preso no fogo eterno. Exemplo também dos homens e mulheres que os seguem. Amém? Amém. Este é o juízo de Deus contra alguns homens e mulheres e o povo que segue. Amados, uma coisa que eu sempre digo, que eu ouvi há muito tempo atrás, é o seguinte: que todo texto, sem o seu contexto, gera um pretexto para uma grande heresia. Então, jamais, em hipótese alguma, nós devemos ler a Bíblia isoladamente. Quando Deus te revela um versículo, é bom que nós lemos um pouco atrás e um pouquinho à frente, para que você venha saber da história e de todo o conteúdo. E é isso que nós viemos fazendo aqui na igreja, expondo a palavra de Deus, expondo o que é real e verdadeiro. Que nós não saímos disso, nós não podemos sair disso, nós não podemos pregar o machismo, nós não podemos pregar aquilo que eu acho, nós não podemos pregar aquilo que que a igreja acha, nós temos que pregar a palavra de Deus. E como dito já desde o início, a carta de Judas é uma carta urgentíssima, urgentíssima. E para que venha à memória dos irmãos, o versículo número 3 é o versículo chave de toda a carta. Porque Judas, ele estava escrevendo para a salvação, mas foi tomado pelo Espírito Santo e escreveu sobre os falsos profetas que já estavam dentro da igreja, tirando os irmãos da igreja do seu caminho. Qual o caminho? Do caminho de Jesus Cristo.
E hoje nós vamos falar do versículo número 9 em diante, que acompanhe comigo aí. Você que trouxe a Bíblia, abra ela e deixa ela aberta. O versículo de número 9, acompanhe comigo aí, que diz assim, olha: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Amém? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quais são os pontos fundamentais desse versículo? O arcanjo Miguel, o diabo e o corpo de Moisés. E a frase final: o Senhor te repreenda. Preste bem atenção. Quais os pontos fundamentais desse versículo? O arcanjo Miguel, o diabo, o corpo de Moisés e o Senhor te repreenda. Esse versículo, querida igreja, amada igreja, fala de dois seres angelicais. Dois. Que é o arcanjo Miguel e o diabo caído, que era o anjo de luz, não é? Lúcifer, que era o anjo de luz. Então esse versículo está falando de dois anjos. O arcanjo Miguel e o diabo, o acusador, aquele que se rebelou contra Deus e Deus lançou no fogo do inferno. O arcanjo Miguel está entre os seres angelicais fiéis a Deus, que foi posto como servo de Deus e do homem. Então o arcanjo Miguel está a serviço de Deus para proteger o homem. Preste bem atenção. E outro ser angelical, que era anjo, que agora é demônio, o diabo está entre os seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Que o diabo e os demônios são inimigos dos homens. Presta atenção, são inimigos dos homens. Vai acompanhando o raciocínio. E a Bíblia nos fala que existem seres invisíveis que nos rodeiam. Não é isso que a Bíblia diz? Tanto para nos proteger, quanto para tentar nos derrubar e derrotar. Existem espíritos ministradores enviados por Deus para nos ajudar. Salmos 34, 7 ao 9 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Então a Bíblia está nos comprovando aqui que existem anjos ao nosso redor nos protegendo. E também existem espíritos malignos, demoníacos, que querem nos derrubar e nos derrotar. E a Bíblia diz assim lá em Marcos 5, 11 e 13. Marcos 5, 11 e 13 nos diz assim: ora, havia uma grande manada de porcos ali por perto, no monte acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios. Jesus deu-lhes permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. Tem mais um versículo que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por que foi citado? Por que eu citei dois versículos? Os irmãos perceberam? Aqui foi citado dois tipos de possessão. A primeira estava no homem, que Jesus repreendeu, entrou numa manada de porco, a manada de porco
esse homem a Bíblia diz que esse homem que estava no cemitério, o que ele fazia? Se debatia, se mordia, se chicoteava. Era uma possessão demoníaca terrível, que existe, e é vista aos nossos olhos. Alguns irmãos aqui já pôde ver uma possessão demoníaca, eu já vi de perto. Já vi algumas pessoas de porte pequeno, quando o demônio incorporou, ficou com uma força terrível, que foi difícil para eu, um homem de 1,90 m, de quase 100 kg, segurá-la. Foi difícil, e ela grudou na minha gravata e quase me enforcou. Então, mas foi repreendida, eu não repreendi, quem repreendeu foi Jesus. Então existem possessões desse tipo. Agora existe uma possessão mais perigosa do que essa, que é a possessão, aquela mais tranquila, mais caladinha, que está dentro dos homens, pregando em cima do púlpito, que foi falado, Timóteo falou: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E essa possessão é que nós estamos vendo na carta de Judas. Essa possessão que nós estamos vendo na carta de Judas. Porque esses homens e essas mulheres que são levados a fazer isso, se não me engano, são possuídos por força maligna. São apóstatas. Amém? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Para começar, querida igreja, o arcanjo Miguel, só existe um arcanjo na Bíblia. Só um. E é o Miguel. Muitas outras religiões acham que existem 3. Não, é só um, só o arcanjo Miguel. A Bíblia cita ele, só ele. Ele é citado em Daniel 10, Daniel 12, Apocalipse 12 e aqui na carta de Judas. É o arcanjo Miguel. Então ele é citado em Daniel 10, Daniel 12, Apocalipse 12 e aqui na carta de Judas. E na Bíblia, o arcanjo Miguel é descrito como um guerreiro que luta. Na Bíblia, o arcanjo Miguel é descrito como um arcanjo que luta contra o mal, defendendo o povo de Deus e protegendo a igreja. Os irmãos estão compreendendo? E seu nome significa aquele que é semelhante a Deus. Então, o arcanjo Miguel, seu nome significa aquele que é semelhante a Deus. E toda vez que o arcanjo Miguel aparece na Bíblia é no contexto de batalha e prontidão. Ou seja, toda vez que ele aparece, é para guerrear. Toda vez que o arcanjo Miguel apareceu na Bíblia, toda vez que ele aparece na Bíblia, é no contexto de guerra, de luta. Ele é o anjo lutador, irmãos, que nos protege. Mas eu quero enfatizar e chamar a atenção da igreja com muita atenção mesmo. Cristo, eu vou falar um negócio para a igreja, porque às vezes, quando eu falo igreja, para todos nós, os irmãos que nos assistem. Se o diabo, assim melhor dizendo, tem um inimigo, esse inimigo é o arcanjo Miguel. Presta atenção. Tanto o diabo como o arcanjo Miguel são um escalão quase parecido. Ou seja, são seres angelicais. Só que o diabo ele caiu, virou um demônio. O diabo, né? Agora, muitas pessoas falam que o diabo, Satanás, Lúcifer, é inimigo de Deus. Aí nós temos que abrir parênteses, aspas. Por quê? Deus, ele não tem inimigo que possa derrubá-lo. Não existe um inimigo que possa derrubar a Deus. Mas presta atenção. O diabo é, entre aspas, inimigo de Deus na colocação de opositor, que quer se colocar no lugar de Deus. Tanto é que Deus derrubou ele para o inferno com 1/3. Então ele não é inimigo de Deus querendo ser Deus, mas querendo ser um opositor de Deus. Preste atenção. Como eu já falei alguns cultos passados aqui, aquele memezinho de Jesus tirando o braço de ferro com Satanás, aquilo ali é uma grande heresia.
diabo e seus demônios, o que eles são? Pessoas, para Deus, são seres que não vai atacar eles nunca, não vai chegar perto de Deus nunca, nunca. Até mesmo o diabo, os demônios, o que eles são? Para Deus, como dito, só demônios. Mas Deus é Deus até deles, queridos. Presta bem atenção, Deus é Deus até deles. Quem criou tudo? Deus. Quem comanda o universo? Deus. Quem comanda os seres angelicais? Deus. Quem comanda a humanidade? Deus. Quem é que está com o universo na palma da sua mão? É Deus. Quem é que pode se colocar contra Deus? Ninguém. Ninguém. Nem o diabo. Quando ele quis, Deus derrubou ele para o inferno. Isso fica bem claro, queridos, no livro de Jó, que nos relata que Satanás pediu permissão para tocar em quem? Em Jó. Pediu permissão para quem? Para Deus. Não é? Não é? E Deus permitiu que acontecesse isso, colocando feridas em Jó, derrubando a sua família, colocando ele com a cara no pó, dando chagas, ao ponto de ele coçar as chagas com caco de telha. Atenção. Então, mas isso aconteceu depois que Deus permitiu que Satanás, o diabo, tocasse no Jó, mas não lhe tirasse a vida. Então, Deus permitiu que você vai tocar nele, mas você não vai tirar a vida dele. E por que Deus permitiu que tocasse em Jó? Para que a glória de Deus seja feita. Ele não vai me negar. Então, Deus já sabia que Jó não o negaria. Tiraria tudo dele, mas Jó não o negaria. Até essa mulher falou assim: larga esse Deus e morre. Mas Jó não desistiu de Deus. Agora, se coloque no lugar de Jó, um minutinho só, perder todos os seus bens, e pior, todos os seus filhos, por amor a Deus, e saber que você é um servo de Deus, é um servo do Senhor, e Deus vai fazer isso, vai contra todo o ensino dos falsos profetas, queridos. Ou não vai? Vai. Então o Satanás e os seus demônios são, Deus é Deus até deles. Mas também isso nos mostra que Satanás tem poder. O diabo, ele tem poder. Ele pode destruir a sua vida, ele pode destruir a minha vida. Muitos não acreditam nisso, mas ele pode. Ele pode. Ou seja, tudo está no controle de Deus, queridos. Tudo está no controle de Deus. Como dito agora há pouco, só existe um arcanjo. Gabriel e Miguel são apenas anjos, não são arcanjos. É diferente. É diferente. Tanto é que, se você parar para ver aí, arcanjo está no singular. Arcanjo, não arcanjos. Ele é um líder. Ele é um líder. Falado aqui agora sobre o arcanjo Miguel. Eu quero agora começar a falar sobre o diabo. Sobre o diabo. Queridos, eu quero já de cara destacar que por mais poder que o diabo tem, ele não pode tirar a salvação nossa. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Ele não pode tirar a sua salvação, a minha salvação. Uma vez a salvação dada a nós, ele não pode tirar. E está aí uma das raivas dele, né? Ele não pode tirar. Mas ele usa de meios para que a gente possa cair. Esse que é o problema. Ele usa de meios para que nós possamos cair. Sim.
Olha só, 1 João 5,18 diz assim, ó, 1 João 5,18 diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vamos ler de novo? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Quem é nascido de Deus, ele guarda seus mandamentos e que vive com Deus. O maligno não lhe toca. Não lhe toca. Mas, como dito, ele usa de meios. De bastante meios. Ele usa dos seus enganos para corromper e contaminar o cristão. Então ele usa de artimanhas para corromper e contaminar os cristãos. Para que os cristãos não venham mais andar na pureza da palavra, na liberdade da palavra. Ele usa de artimanhas para que a gente caia. Isso já está descrito para mim e para você desde lá do Jardim do Éden. Desde lá do Jardim do Éden. E de que forma o diabo começou a agir lá no Jardim do Éden? Na forma de persuasão. Ele entrou na cabeça de Eva. Tinha colocado uma árvore, naquela árvore você não pode tocar. A Eva tocou, vai lá e pega dela. Vai lá e pode comer. É a melhor fruta, é a mais gostosa. Vai lá, Eva. O que Eva fez? Foi persuadida, foi lá e comeu o fruto e falou para Adão que o fruto era bom, e Adão fez o quê? Foi lá e comeu. Aonde que ele entrou? Onde que o diabo entrou? Na mente. Na mente. Usando de persuasão. Agora, o diabo, ele só fez isso lá no Jardim do Éden. Ele fez isso lá. A humanidade caiu, o pecado entrou no mundo, ele se deu por satisfeito e parou? Não, ele não parou. Ele está fazendo isso hoje? Sim. Muito ou pouco? Muito. É isso que nós estamos lendo? Muito. Muito. E quem ele usa para fazer isso? Para entrar na mente do crente ou daquela pessoa que está a caminho de uma conversão. E quem ele usa? Os falsos mestres. Eles. E as falsas profetisas. Usam, uma das coisas é essa, fora as outras coisas, mídia, o que for para tirar atenção, mas focado na palavra da carta de Judas, ele usa os falsos mestres para fazer isso, para entrar na mente das pessoas. Ele tem conseguido fazer isso com êxito, infelizmente. Infelizmente. Por quê? O diabo também sabe que um verdadeiro cristão, aquele que anda na palavra de Deus, é como se fosse uma bomba relógio para ele, pronta para explodir a qualquer minuto. Porque se você fala a verdade contra Satanás, contra os falsos profetas, você está falando a verdade. Para ele é como uma bomba, estou explodindo, estou falando a verdade. Então para ele nós somos mais perigosos ainda. Por isso, de tanta prova na nossa vida. Por isso, aquela tristeza repentina que te dá do nada. São ataques espirituais. Vocês vão entender o raciocínio. Vocês já estão entendendo o raciocínio. São ataques espirituais. Estou bem, daqui a pouco eu não estou mais. Começa a pensar um monte de coisa. Vê alguma coisa, começa a pensar. São ataques espirituais que você passa, que eu passo. Ele ataca na mente. Na mente. Infelizmente, queridos, é isso que ele faz. Ainda falando sobre o diabo, existem duas extremidades que eu quero colocar aqui para vocês, para a amada igreja. Primeira,
acredita no diabo. Muitas pessoas não acreditam no diabo. Não acreditam, falam que ele não existe, que é uma coisa do humano. Se Deus é bom, por que ele inventou o diabo? Essa palavra, essa frase que às vezes a gente ouve. Então muitas pessoas não acreditam nele. Que essa maldade que tem aí é coisa do próprio homem, é consequência do próprio homem que é mau. Não é coisa de Satanás, é coisa do próprio homem. Quem já não viu isso? Não, você está dizendo esse mal porque bem feito que ele fez, agora está pagando por fazer. Já pararam para pensar que essa maldade toda é possessão maligna? A maioria, não todos, colocando melhor a frase, é possessão maligna. Agora, ele existe? Satanás, o diabo, ele existe? Sim ou não? Sim. Sim. E o Daniel relata muito bem isso. Isso é uma briga por sua alma, por minha alma. Ele existe, ele é mau, assassino, vingativo, persuasivo, ruim, não quer o seu bem, quer o seu mal. Ele quer te derrotar, quer te destruir. Satanás quer nos destruir. A verdade é essa, quer nos destruir. E usando quem? Os falsos e malditos falsos profetas. Ele quer sua alma, ele quer que eu e você, que todos nós, vai morar a eternidade com ele lá no inferno. Ele não admite a sua e a minha salvação. Isso é uma coisa muito, mas muito séria. Mas a Bíblia fala e relata bem nitidamente. Eu quero ler assim, olha, resumidamente, 2 Coríntios 11:14 diz assim, só um trecho: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14 diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em 1 Pedro 5:8 nos diz que seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Entenderam? Ele está aí, rodeando, querendo fazer o quê? Devorar. E às vezes se disfarçando de anjo de luz, enganador. São esses. E aí você para analisar tudo que foi falado até aqui, que está escrito na carta de Judas. Se ele se disfarça de anjo de luz, ele usa esses homens e mulheres para enganar-nos, para nos enganar. É claro e nítido como a luz do sol. E ele tem feito isso com êxito. Agora, essa é uma extremidade. A outra extremidade é o seguinte: uns não acreditam e outros, ainda no mesmo raciocínio, e outros acham que Satanás é só um conto. Na Idade Média existia muito teatro religioso, onde colocava Satanás de que forma? De que forma era colocado Satanás lá? O ator, ele se vestia de vermelho, se caracterizava de vermelho, colocava um chifre, colocava um rabo, com uma seta na ponta, e uma roupa com os pés de bode. É uma imagem bonita, não é? É uma imagem bem feita. E sempre esse Satanás estava brigando com o anjo ou com Deus na Idade Média. Era para ganhar dinheiro, era uma indulgência. Isso era muito comum na Idade Média. E essa ideia permaneceu até os dias de hoje. Muitas pessoas acham que Satanás se coloca dessa maneira. E agora a pergunta que eu faço para a igreja: Satanás se importa em ser visto assim? Não, de maneira nenhuma. Tem os emojis aí, que tem um vermelhinho lá. Ele não se importa em ser visto assim, porque ele não é assim. Ele não é assim. Ele incorpora as pessoas, usa as pessoas para levar para o inferno. Então muitos acham que ele não existe e alguns acham que ele se porta dessa maneira. Agora, o diabo não se importa, igreja?
De forma nenhuma. De forma nenhuma. E ele tem feito verdadeiro estrago, queridos, tanto fora da igreja quanto dentro da mesma. A verdade é essa. A verdade é essa. Porque nós já vimos aqui que muitos começaram bem, mas no meio do caminho se apostaram da verdade. Muitos começam bem no caminho, mas no meio do caminho se apostam da verdade, que é a palavra de Deus. Eles corrompem financeiramente, de que forma que for, mas o diabo usa as pessoas para corromper. E uma das coisas é o dinheiro. É o dinheiro. A idolatria do mesmo é o dinheiro. Então está sendo falado aqui que eles já estão dentro da igreja, os falsos profetas e profetas já estão dentro da igreja enganando. E o plano de fundo de tudo isso é o money, é o dinheiro. Roubam nos dízimos, nas ofertas, aonde for possível eles vão arrancar a lã das ovelhas. Isso quem está por trás, como foi dito, Jesus Cristo não morreu na cruz por isso. Morreu? Não morreu. Ele morreu para a nossa salvação. Simples assim. Sobre questão, entretanto, precisamos dizer o seguinte, que sobre as pessoas às vezes elas têm um pouco de confusão. Porque tem Lúcifer, na Bíblia está registrado Lúcifer, porque está registrado Satanás, porque está registrado o diabo. Porque tudo isso, todos esses nomes referem-se à mesma pessoa. Vamos dizer assim, pessoa. Ou seja, vamos lá de novo, a personificação do mal. A própria personificação do mal. Lúcifer significa o quê? Anjo de luz caído. O nome Lúcifer significa anjo de luz caído que se rebelou contra Deus. Satanás significa caluniador. E o diabo significa falso e acusador. São todas as mesmas pessoas, são toda a mesma pessoa. Agora, tudo isso é o que? A própria personificação do mal, ou seja, o próprio mal. O próprio mal. Agora, por que toda essa exposição sobre o diabo? É para saber com quem nós estamos lidando, queridos. É para saber com quem nós estamos lidando. Não é qualquer um. O diabo ele é poderoso. Como nós vimos relatado no livro de Jó. Ele é poderoso. Não adianta querer bater de frente com ele, que é bater e cair. Já foi falado no culto passado, é bater e cair. Agora, em nome de Jesus Cristo, sim, é diferente. Se você tem uma vida santa e regrada com Deus, você pode repreender ele em nome de Jesus. Mas o contrário, não. Bem. Aí nós veremos que, depois de tudo exposto que sobre o diabo, nós vamos ver o seguinte: o versículo diz assim: olha, quando estava disputando acerca do corpo de Moisés. Então, o diabo estava ali brigando com o arcanjo Miguel, e disputando acerca do corpo de Moisés. Mais uma referência bem polêmica da carta de Judas. Não por menos, muitos não queriam canonizá-la por causa dessa passagem aqui. Uma das coisas é por causa dessa passagem aqui. Nós vamos entender por quê. A última coisa que nós lemos sobre o corpo de Daniel, de Moisés, sobre o corpo de Moisés, está registrado em Deuteronômio 34, 5, 6. Deuteronômio 34, 5, 6, que nos diz assim, olha: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizada o seu túmulo. Isso foi a última coisa registrada sobre o corpo de Moisés. O versículo nos diz o quê?
Se soubessem o que iria acontecer, caravanas de idólatras para venerar morto. A Bíblia fala para a gente fazer isso? Não tem um relato na Bíblia para fazer isso. Isso se tornaria um lugar de idolatria. Então a Bíblia não fala o lugar, só fala que ele foi sepultado ali, naquele monte. Mas o monte é grande, não é um lugar exato. O GPS não mostra onde ele está. A latitude e longitude não mostra onde ele está. Por causa disso. Então, da onde? Presta atenção, isso aqui é. Presta atenção. Então, da onde que Judas tirou isso? Queridos, no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento, não tem uma passagem dizendo que o arcanjo Miguel brigou, tirando aqui, obviamente, o que nós vimos aqui em Judas, brigou pelo corpo de Daniel, de Moisés. Não tem, só está registrado aqui. Então, da onde que Judas tirou isso? Eu já ouvi há muito tempo atrás, alguns que não tinham tanto conhecimento da palavra, mas estavam usando o microfone, falando que isso existe. Não, só está registrado aqui no livro de Judas. Então, da onde que Judas tirou isso? E por que Judas usou isso? Judas referiu-se ao livro apócrifo, instituído o livro apócrifo da Assunção de Moisés. É um livro que os judeus têm, mas ele não foi canonizado, ele é apócrifo. O que é um apócrifo? Obra religiosa instituída de autoridade canônica. Foi falado na introdução que nós usamos isso hoje também. Nós citamos alguém, olha, tal homem de Deus falou assim, tal mulher de Deus falou assado. Então Judas usa esse livro, esse pedaço para quê? Para uma ponte de evangelização. Olha, vocês sabem, vocês que aqui estão, que eu estou abrindo o nome de vocês sabem que nesse livro da Assunção de Moisés, está dizendo que o arcanjo Miguel brigou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Então o fato, só esse pedaço que está escrito aqui foi canonizado na carta de Judas, essa parte só. Não o livro como um todo, tanto é que não está registrado. Se não está registrado, como é que vai canonizar? Ele não existe. O raciocínio é esse. Então, por isso que muitas pessoas não entendem, não queriam que esse livro de Judas fosse verdadeiro. A Judas citou isso. Mas o que Paulo fez lá em Atenas? O que Paulo fez lá em Atenas? Citou também, lá em Atos 17, 28, anota bem aí, no discurso de Paulo em Atenas, onde Paulo foi chamado de tagarela. Paulo foi chamado de tagarela no lugar de idólatra. Porque sabe por que Paulo foi chamado de tagarela no lugar de idólatra? Porque ele pregava o tal de Jesus ressuscitado. E o que ele fez lá? Em Atos 17 nos registra aqui. Porque nele vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Poetas de quem? Deles, dos gregos, do povo ali. Pois somos também sua geração. Em 1 Coríntios 15, 33 nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso aqui também não está na Bíblia, está? Porque Paulo colocou. Foram poetas que disseram. Então Paulo usou isso aqui. Vocês sabem que os poetas disseram isso. Então presta atenção nessa evangelização. Esse Cristo, ele é ressurreto, sim, Senhor. Assim como Judas usou o livro apócrifo da Assunção de Moisés. Mais uma vez, para ressaltar, não significa que o arcanjo Miguel, ele brigou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Isso não está na Bíblia, só está canonizado aqui, em mais lugar nenhum. Isso, na realidade, foi tirado do livro apócrifo. Quero deixar bem claro isso.
fez isso? Por que Judas falou isso? Para Judas, queridos, o ponto principal não é porque Miguel disputou. Para Judas, o ponto principal não é porque Miguel disputou, mas como ele disputou com o diabo. De que forma ele disputou com o diabo. Aí nós veremos no versículo que diz assim, continuando no versículo aí: ousou fazer acusação e injúria contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Quem é que o arcanjo Miguel pediu para repreender a igreja? O Senhor. E de que forma o arcanjo Miguel estava brigando, como Judas citou no livro apócrifo? Como é que o arcanjo Miguel estava brigando pelo corpo de Moisés? Com espadas, lanças, flechas, tiros, da forma de uma guerra espiritual. Do modelo de uma guerra espiritual. Em primeiro lugar, nós vimos que a Bíblia fala que Miguel estava numa luta. Em segundo lugar, que ele combateu com a autoridade do Senhor. Antigamente, há um tempo atrás, as pessoas confundiam o arcanjo Miguel com Jesus. Muitas seitas, elas que adoram anjos, eles colocam o Miguel como Jesus. Isso não é verdade. Não é verdade. Tem uma nota que diz assim, olha: isso nos mostra que Miguel não é Jesus como alguns grupos heréticos pensavam. Jesus repreendeu o demônio por sua própria autoridade. Miguel não fez. O ponto de contraste é que Miguel não pode rejeitar a acusação do diabo em sua própria autoridade. Não foi assim que Jesus fez? Jesus repreendeu o demônio não sai na mesma hora. Quem repreendeu? Jesus. Quando o diabo, na Santa Ceia, quando o diabo entrou em Pedro, o que ele fez? Jesus repreendeu na mesma hora. Os corpos. Então, prova que o arcanjo Miguel não é Jesus, como muitos pensam por aí. Miguel não ousou fazer acusação, injúria contra quem? Contra o diabo. O que é uma injúria? Gestos, expressões. Não fez nenhuma injúria contra ele. Não nada objetivo contra Satanás, contra o diabo. Miguel não zombou e nem acusou o diabo. Deus não nos chamou para julgar o diabo. Deus não nos chamou para julgar o diabo. Não nos chamou para condená-lo, para zombá-lo e acusá-lo. Deus não nos chamou para isso, mas para combatê-lo no nome do Senhor. Prestaram bem atenção? Mas para combatê-lo no nome do Senhor. Quando se estava falando isso, estava falando porque os homens, esses falsos profetas, não estavam respeitando as autoridades impostas, tanto fisicamente como celestialmente. Eles estavam zombando disso. Quanto mais esses homens, diz a palavra, quanto mais Deus. Se Miguel não fez acusação, injúria contra o diabo, quanto mais esses certos homens não deveriam de
difamar esses seres celestiais. Às vezes nós vimos por aí esse circo montado. Eles zombam do poder de Satanás, do diabo, de Lúcifer. É uma coisa que nós não podemos fazer, de forma nenhuma. Não é que o arcanjo Miguel não tenha força para derrotar o diabo, ele tem, mas é a vontade permissiva de Deus para que isso venha acontecer. É a vontade de Deus para que isso venha acontecer. Isso só nos prova que Deus é o nosso soberano. Quero chamar sua atenção pelo seguinte, olha. Mais uma vez eu vou enfatizar, de forma nenhuma devemos brincar com ele, com Satanás, com o diabo. De forma nenhuma. Nenhuma. Brincar ou fazer o que for com o diabo. Nenhuma. Porque ele é astuto, perverso, mau, mais uma vez eu digo, ladrão e persuasivo. E poderoso. Ele é o que? A própria personificação do mal. Ele é o mal encarnado. Ele é o mal encarnado. E a Bíblia diz que esses falsos profetas difamam os seres angelicais e os demônios, como nós vimos no versículo 8. Agora, eu já vi muito isso acontecer da forma de repreender. Muitos falam assim: eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, diabo. Não. Não é a forma correta de falar. Como o arcanjo Miguel falou: que o Senhor te repreenda. Então, se acontecer alguma coisa e você estiver ali para repreender, nós temos que dizer assim, ó, que o Senhor te repreenda. É o Senhor que repreende. Eu não tenho esse poder, você tem? Nós não temos esse poder. É o Senhor que repreende. Agora, só tem um ser que andou na face da terra que repreendeu, que foi Jesus. Vou te citar Pedro. Foi Jesus. Ele pode repreender, nós não. Se acontecer de novo, eu vou falar de novo. Se acontecer, a frase certa assim: eu te repreendo, não. O Senhor te repreenda. Em nome de Jesus. É o Senhor que repreende, nós não temos esse poder. Agora, quem nunca viu por aí esses falsos profetas dizendo: eu te repreendo? Eu já vi. Achando e zombando o próprio diabo. Isso é sério ou não é? Muito sério. Fica bem claro isso também, que o Senhor te repreenda. Fica lá em Zacarias 3:2, que diz assim, ó, que o Senhor repreenda Satanás. Eu falei do Novo e do Antigo Testamento. Em Zacarias diz que o Senhor te repreenda, que o Senhor repreenda Satanás. Aí em casa você lê Ezequiel 3:2. Todo o contexto para você entender melhor. Então tudo isso foi falado do arcanjo Miguel, tudo isso foi falado do diabo, tudo isso foi falado do corpo de Moisés, para chegar no seguinte: que quem tem que repreender é o Senhor, e é uma guerra espiritual, e que esses falsos profetas têm zombado muito, zombado demais, brincando com coisa séria, amém? Versículo número 10, acompanhe comigo aí. Esses, porém, contra tudo que não entendem, difamam, e contra tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Todavia, esses tais difamam. Ao contrário de Miguel, queridos, que não ousou fazer acusação injúria contra o diabo, esses certos homens difamam, especialmente quando rejeitam as autoridades e falam contra os seres celestiais. Tudo o que não entendem.
certos homens, certos homens nem mesmo sabem das coisas ou das pessoas que difamavam. Seus discursos de ódio se agravam por causa da ignorância. Nós vimos anteriormente que eles difamam seres celestiais e rejeitam as autoridades. Esses certos homens, alguns, não entendem a verdadeira autoridade espiritual. Não entendem. Por isso que eles difamam. Acham fácil difamar contra essas coisas. E o versículo diz assim: e as coisas que entendem por instinto, entendem por quê? Por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. O que acontece com esses falsos profetas? Eles fingem, ou fingiam ser espirituais. Mas o único conhecimento que eles têm é natural. É natural. Por isso que o versículo diz: até o que entendiam por instinto. Eles entendem por instinto. Por instinto. Isso fica bem claro na humanidade. Fica muito claro na humanidade que, se você parar para ver, um ser humano do lugar mais longe da terra, ele vai adorar alguma coisa. Por instinto. Ele vai adorar uma pedra, vai adorar uma árvore, um passarinho, a lua, o sol. Ele vai adorar alguma coisa, ele adora por instinto. Desde os primórdios, o homem sempre foi religioso, idólatra. Desde o primórdio, os homens sempre foram idólatras, sempre quiseram adorar alguma coisa. Por instinto, por instinto. Por instinto. Isso, pelo mundo afora, vem nascendo, já nasceu várias religiões pagãs. Não é desse jeito? É dessa forma. Então esses homens, eles agem com instinto. Pelo mundo afora, vem essas religiões deterministas e legalistas, e tanto quanto outras, para enganar o povo e tirar o foco da verdadeira religião. Que religião significa religar com Deus. E o único que conseguiu fazer isso foi quem? Jesus Cristo, o único que religou. Religião significa religar, é religação, é religar com Deus. E o único que conseguiu fazer isso foi o próprio Jesus Cristo. Então, eles tiram o foco de Jesus, tiram o foco da cruz e montam qualquer religião. Se só tem um que religou, qual que é a religião verdadeira então? O cristianismo. As outras não. As outras são coisas colocadas por homens, por instinto. Aí você vê, na Grécia Antiga, os deuses que lá tinham. Aí você vê, em Roma Antiga, os deuses que lá tinham. Aí você vê os medos persas, os deuses que lá tinham. Aí você vê, dá um pulinho até na Índia, você vai ver lá quantos tem. Aí Paulo está andando numa cidade que diz que tem mais idolatria do que o próprio humano, a própria gente naquela cidade. E o que o Paulo fala? E aquele altar ali que não tem ninguém? Ali é o Deus verdadeiro. Então, eles agem por instinto, eles não são espirituais, são seres naturais. Eles zombam de Deus. E Judas chamam esses homens, olha só, de animais irracionais. Como dito no culto passado, Judas não está amaciando para eles. Judas está sentando a cinta no couro, sem dó. Então, Judas chama esses homens, esses falsos profetas, de animais racionais. E por quê? Judas faz isso nesse versículo de número 10. Porque os animais, eles são
Os animais, por natureza, eles são instintivamente inteligentes e engenhosos. Mas eles têm conhecimentos espirituais? Não, não tem. Então Judas compara esses homens a esses animais. De uma forma bem clara e bem simples, que eu vou colocar aqui, de um animal, no caso um inseto, é a aranha. O que a aranha faz para se alimentar? Ela monta uma teia bem engenhosa. Chuva dificilmente derruba, vento dificilmente derruba. A aranha vai, monta de uma forma. Se você pegar uma aranha, uma teia de aranha e medir, você vai ver que são perfeitas. É perfeita a teia de aranha. As medidas são perfeitas. O raio é perfeito. E ela pega, monta essa teia entre uma árvore, entre os galhos, e quando passa o inseto, ali fica preso, ela desce, teia, aranha, faz o bolinho de teia. E o que acontece? Ela vai e se alimenta daquilo ali. Não é dessa maneira que os falsos profetas estão agindo? Animais irracionais, mas são instintivamente inteligentes e engenhosos, mas não têm o conhecimento espiritual. Não tem. Não foi falado aqui, rapidamente eu vou citar de novo, da forma que eles vêm agindo dentro das igrejas, fazendo essas coisas que eles fazem, mas tirando o foco de Cristo. Tudo que foge do foco de Cristo, da salvação eles fazem, mas a palavra de arrependa-se, sai do seu pecado, foco em outras coisas, engenhosamente, instintivamente. Mas a palavra não. Mas a palavra não. Os irmãos estão compreendendo o raciocínio de tudo isso? Eu vou entrar agora no versículo de número 10, número 11. Que diz assim o versículo número 11. Vou só iniciar ele porque não vai ter como acabar. Que diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. 3 exemplos são citados aqui. Pelo caminho de Caim, que foi movido pela ganância, precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim. Todo mundo já conhece a história de Caim, Abel e Caim. Caim matou Abel. Isso todo mundo conhece. Aí você, desde criança, a sua mãe contava para você lá. Mas eu quero aqui falar uma coisa que muitos não sabem. Que Caim foi o primeiro falso profeta registrado na Bíblia. Caim foi o primeiro falso profeta registrado na Bíblia. Por quê? Caim trouxe a oferta de sua colheita. Caim trouxe a oferta de sua obra, ou seja, a sua colheita. E Abel trouxe a oferta do seu rebanho, tipificando a Cristo, e não as obras feitas pela mão dos homens. Presta atenção. A história de Caim está registrada em Gênesis 4. Ou seja, os filhos de Adão e Eva, cada um trouxe uma oferta para Deus, como foi citado aqui agora.
sendo o pastor, trouxe a oferta do seu rebanho. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Que absurdo! Vocês vão entender. Muitas pessoas falam: nossa, que absurdo, acertou de um, acertou do outro, por que não acertou dos dois? Muitas pessoas acham que aceitou a de Abel porque Abel trouxe um sacrifício de sangue e Caim trouxe uma oferta dos grãos da sua colheita. Mas na verdade não é isso. A verdade está, a diferença está na fé, na incredulidade de Caim. A diferença está na fé. Isso está bem registrado, bem claro, no livro de Hebreus, no seu capítulo número 11, no versículo número 4, que deixa bem claro, mas muito claro mesmo, que diz assim: olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Embora Abel esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé. Ou seja, a oferta de Abel foi agradável aos olhos de Deus, porque ele ofertou com fé. Com fé. Então, por isso, quando você vai fazer alguma oferta para Deus, faça com fé e não por interesse. Jamais por interesse. É com fé. E Deus sabe, som do teu coração. Não tenta enganar. Isso, amados, não estou puxando ele da igreja. É simplesmente o que está dizendo aqui. Estou só explicando e expondo. Então, o sacrifício deles, de Caim foi inaceitável, queridos. Foi inaceitável para Deus. E quando a Bíblia registra lá em Gênesis 4, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, o que aconteceu com o seu semblante? Ele se transformou, ele ficou transtornado. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, a Bíblia diz que o seu rosto ficou transfigurado, ficou transtornado. E o que ele fez? Simplesmente, porque Deus não aceitou, ele foi lá e matou seu irmão. E além de matar seu irmão, ele foi lá e mentiu para Deus. Em João, 1 João 3,12 diz: Caim matou seu irmão porque as obras de Abel eram justas pela fé, enquanto que Caim eram más. Ou seja, a falha de Caim foi a fé, foi obra mal, não foi dado de coração. E queria algo em troca, a obra das suas mãos, e não a obra da fé. Caim deu a obra de suas mãos, e não a obra da fé. Os irmãos vão compreender? Ao caminho de Caim. Esses falsos profetas seguiram no caminho de Caim. Judas diz que Caim tipifica um caminho que certos homens seguem, que é o caminho, preste atenção. Qual é esse caminho? É o caminho da incredulidade, da religião vazia. Da religião vazia, que leva o quê? Uma religião vazia leva o quê? Aos ciúmes, à perseguição, à inveja, à raiva, ao assassinato. Tem igrejas famosas que quando o patriarca morre, os filhos brigam pelo poder. Os irmãos já compreenderam qual é a igreja que eu estou falando. Brigam pelo poder. Religião vazia, vã.
Se há uma maldição na terra, é isso. É a religião vazia e vã. Como dito, Caim foi o primeiro apóstata, o primeiro falso profeta já registrado na Bíblia. E o porquê? Porque ele trouxe a oferta sem colheita, e não do rebanho. Ou seja, Caim, o apóstata, é o protótipo dos falsos profetas aqui agora, nos dias de hoje, e de toda a Bíblia. Bíblia inteira. E eles estão no meio da igreja fazendo terrorismo espiritual. Isso chama-se terrorismo espiritual, ensinando mentiras. E eles estão em todo lugar. Os seguidores de Caim estão em todos os lugares. Caim não estava interessado no caminho de Deus. Caim não estava interessado no caminho de Deus, mas no seu próprio caminho. Ele rejeitou o caminho de Deus e fez o que quis, no nome do seu culto, não do culto a Deus, do culto do seu próprio culto, porque ele trouxe as obras em sua mão. Ou seja, ele estava cultuando da maneira dele, ele tinha um culto dele, da maneira dele. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que nós viemos a prestar um culto racional a Deus, da forma que Deus quer, e não da forma que eu quero. Então Caim fez totalmente ao contrário do que Deus queria. Ele inventou a sua própria adoração. Caim inventou a sua própria adoração. E ele pensou que Deus deveria aceitar aquilo. Caim pensou que Deus deveria aceitar aquilo que ele queria oferecer para Deus, sem fé nenhuma. E ele desafiou a Deus com suas palavras. Ou seja, o que Caim foi? Ele foi imoral, insubordinado e irreverente na presença de Deus. Não respeitou a Deus. Tudo isso porque ele quis prestar seu culto da sua maneira. E ele é o exemplo, como dito agora há pouco, ele é o exemplo do modelo de um apóstata, de uma mentalidade apóstata. E Deus recebeu a sua oferta como blasfêmia. Os irmãos estão compreendendo porque Caim foi o primeiro falso profeta da Bíblia? Agora, tudo isso que eu disse aqui sobre Caim acontece nos dias de hoje. Não estão querendo prestar o seu próprio culto para Deus, esses falsos profetas e profetisas? Hoje eles dizem: nós vamos ter o culto tal, amanhã nós vamos ter o culto Y, e depois amanhã o culto X. Vamos ter, eles dizendo, vamos ter o culto da colheita, vamos ter o culto de não sei do que. Eles inventam a sua própria adoração. Como dito, o culto de quebra de corrente, o culto da arca da aliança, o culto de não sei do que, de tudo, mas não a Deus. Não é um culto racional e com fé a Deus, é tudo ao contrário. Ou seja, estão seguindo pelo caminho de quem? De Caim. Pelo caminho de Caim, o primeiro apóstolo, o primeiro falso profeta da Bíblia. Caim foi o próprio protótipo deles. É o que está acontecendo embaixo dos nossos olhos agora. Abel foi obediente a Deus e deu o melhor que ele tinha com fé para Deus. Olha, é o melhor que eu tenho, eu estou entregando com fé. Ele creu em Deus, e por crer em Deus gerou uma inveja do seu irmão, que o matou. Ora, isso é uma religião. Hoje os falsos profetas, o que eles fazem? Uma religião vã. Eles assassinam e matam espiritualmente as ovelhas de Deus. Como foi citado até agora, tudo isso foi falado do arcanjo Miguel, dos demônios. Olha só aí, o diabo não quer o seu bem, não quer o meu bem. Ele segue pelo caminho de Caim. Caim foi o apóstata original, o que originou tudo. Foi
ele abriu o caminho para os apóstolos. Agora, nós temos que prestar atenção no seguinte também. Caim, ele foi religioso. Ele fez o que Deus pediu. Mas foi desobediente. O que a Bíblia fala sobre os religiosos? A Bíblia fala que os religiosos não herdarão o reino de Deus. Os religiosos não herdarão o reino de Deus. Mas todo aquele que confessa o seu nome, o nome de quem? De Jesus Cristo. Isso, o que acontece nos dias de hoje? Esses falsos profetas, esses apóstolos que têm o caminho de Caim, quando fica muito próximo de um homem, de uma mulher de Deus, o que acontece no coração deles? Inveja. Eles ficam irritados. Quando você prega a palavra verdadeira, que mostra o caminho e quebra o esquema deles, eles ficam irritados. Quando você fala, isso aqui não é bíblico, isso é, eles se irritam. E eles tentam fazer a mesma coisa que Caim, te matar espiritualmente. E de que forma que eles fazem isso? Com inveja, difamando a sua pessoa, invejando o que você faz. Não, o que ele está fazendo é errado. Invejando não, outra palavra. Eles tentam derrubar você da forma que eles acham que é correto. Olha, isso aí está errado. O que ele está fazendo não é bíblico. O que eu faço na minha igreja, aquela postazinha que eu faço lá que é verdade. Você tem que fazer aquela campanha. Você tem que adorar o líder espiritual de lá. Sem a cobertura espiritual dele, você não é nada. Eles estão prestando um culto da forma deles, não um culto racional, como a Bíblia diz. Eles ficam irritados, ficam hostis, ficam nervosos, ficam bravos. Aconteceu isso comigo. Uma certa vez, quando começamos a falar da verdade, que estava errado, eu fui chamado de leão. Eu só corro atrás do leão, da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Eu só sou um servo de Deus. Você é chamado de tudo quanto é coisa. Soberbo, leão, xerife. Mas eu sei que eu sou só uma coisa só. Só sou servo. Como todos aqui. Somos todos servos. Eles ficam desse jeito porque eles servem no caminho de Caim. Porque quando você começa a pregar a verdade, cai a verdade perante os seus subordinados, o esquema começa a cair, aí começa a dar nervoso. Isso acontece porque eles estão tentando levar mais e mais pessoas para o inferno com eles. E só um pedacinho do trecho, 2 Timóteo 3,5 diz assim: aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Eles vêm com essa aparência de piedade, mas estão negando o poder de Deus. Estão seguindo pelo caminho de Caim. E Paulo acrescenta: afasta-se desses também. Afasta-se desses também. Agora, sobre essa religião morta que foi dita aqui, nós temos que tomar muito cuidado. Uma religião morta é muito mais perigosa, leva muito mais gente para o inferno do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Muito mais, mas muito mais mesmo. O que acontece, queridos? Muitas pessoas não compreendem o que está sendo dito e pregado no livro de Judas. A Bíblia vai relatar, não vou seguir hoje por causa do tempo, não vou nem entrar porque não vai dar tempo de terminar. Vai falar sobre o erro de Balaão, depois vai falar de Corá. Até aqui foi falado tudo da zombaria que eles fazem de Deus. Foi falado quem eles são, como agem, como se comportam, para onde que eles vão, da insolência deles para com seres angelicais, celestiais, da falta de fé deles, da sua ignorância, da sua irracionalidade. Judas comparou-os com animais irracionais, falou que
ele serve por caminho de cair. O primeiro apóstolo, se você parar para pensar e analisar e ver somente um falso profeta, profetisa, você vai entender que está enquadrado perfeitamente no que nós vemos aprendendo aqui. Isso é urgente. É urgente. Tudo que sempre tem sido falado aqui é urgente. E como falado aos cultos anteriores, se você não sabia, agora você sabe. Se você sabe e tem alguém caminhando erradamente, se você tiver a oportunidade, fale para ele. Saia desse caminho. Saia de lá. Procura uma igreja mais bíblica perto de você, bíblica, que expõe a palavra de Deus, que prega o Evangelho. Como eu sempre venho dizendo aqui há muito tempo. Eles não acreditam, muitos não acreditam, muitos não acreditam no diabo. Jesus citou o diabo várias vezes no seu evangelho. Falou do poder que ele tem, do jeito que ele faz. E infelizmente as pessoas não querem acreditar. Quando você fala, para que falar? Olha, é simples. Como é que um general astuto ganha a guerra? Como é que um general astuto ganha a guerra? Estudando seus inimigos. Como é que Davi ganhava a guerra? Estudando seus inimigos. Chamando ele para o seu território. Vem aqui, vamos brigar. Fica aqui, eu conheço. Então, quando Davi colocava o exército inimigo aqui no vale, ele cercava a frente e cercava atrás do monte. Então era munição de cima e munição de baixo. Ou seja, ele estudava o inimigo para ganhar dele. Como é que nós vamos ganhar? Falar do amor de Deus sem conhecer os inimigos que estão postos à nossa frente. Como é que você vai falar da verdade de Deus se nós não conhecemos esses falsos profetas? Então, por isso estamos expondo aqui eles. Nós expomos eles na carta aos Gálatas, nas cartas de Timóteo, em Judas e tantas outras coisas aqui já expostas. Não é? Colossenses, Filipenses, Filemon, entre tantas outras. Vamos só entrar na página lá que vocês vão ver. Então, se não fizer assim, como é que eu vou falar para a pessoa que eu amo, que está dentro de uma falsa igreja, debaixo do cajado de um falso pregador, se eu não conheço? Então eu tenho que falar, eu tenho que expor e falar quem são eles, o que eles fazem, a forma que eles agem, para onde que eles vão e quem está junto, para onde que vai também. Como dito aqui desde o primeiro dia, pastor Hélio, eu cheguei aqui. Essa é uma igreja que faz 2 anos. Que eu cheguei aqui. Existem quantas humanidades? 2. O céu é uma e o inferno é outra. Se nós estamos guerreando para ir para o céu, estou guerreando contra quem? Contra eles. Ora, tem alguém que você ama que está lá nessa igreja agora. Parente, amigo, irmão, que está lá agora debaixo desse jugo. Então nós não podemos nos calar de forma nenhuma. Como eu disse, se você não sabia, agora você sabe. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar. A exposição bíblica da carta de Judas. Os irmãos estão compreendendo, às vezes é um pouco difícil de engolir uma exposição como essa, mas é preciso. Ninguém, às vezes a pessoa não quer ouvir, está falando muito sobre o falso profeta, agora começou até a falar do diabo. Está falando de falso profeta. O povo, não estou, mais uma vez eu quero falar para a igreja que eu não estou puxando ele da igreja de forma nenhuma, é só exposição bíblica. Às vezes o presbítero Leandro faz essas caras de mal, mas eu não sou mal. É só expressões físicas mesmo. Nasci assim, essa expressão física. Eu amo a todos aqui da igreja, eu amo os irmãos que nos assistem. Eu não sou um cara nervoso, não sou um cara negativo, muito longe disso, um homem, perdão. Eu só expresso os meus sentimentos. Meu sentimento é assim. Deus me fez assim, eu vou fazer o que eu quero. Louvado seja Deus. Como eu disse, é difícil. Por quê? Às vezes um chamado como o meu,
é complicado, difícil compreensão. Porque é um chamado que às vezes parece que puxa na orelha de alguém. Não é. É o chamado que Deus fala assim: tem que ser assim, senão não vai abrir o olho. O amargo é ruim, mas depois que ele cura, se torna um fel, mel. Eu não quero mal de ninguém. Quando eu falo aqui dessa maneira, é por bem de todos que estão aqui e que estão nos assistindo. Que a palavra de Deus ela tem que chegar aos quatro cantos desse mundo, da forma que for. Então Deus usa cada um da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Isso para mim, como eu disse atrás, seria muito mais fácil para mim pregar um saborzinho de mel. Não quero ser repetitivo nas minhas falas. Toda vez que eu termino a pregação eu falo isso, mas é para entendimento. Mas é isso. Que os irmãos compreendam o jeitão do presbítero Juliano de falar. Mas esse é o que Deus me chamou. Amém, amados? Assim, essa noite eu agradeço os irmãos, em nome de Jesus Cristo, agradeço os irmãos também da internet que nos acompanham. Eu peço que os irmãos continuem nos acompanhando e evangelizando através das pregações. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.